Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de filosofia. Nós vamos agora adotar aí esse método de estar gravando vídeo para vocês. Tá? Eu queria que vocês pegassem o livro de filosofia de vocês, abrissem na página 24, tá? Na página 24, e vamos trabalhar o mito hoje, tá? Nós sabemos, nós já falamos para vocês, o que seria o mito. Na Grécia Antiga, o mito ele era uma solução mágica para os questionamentos que as pessoas faziam. Então, qualquer fato que as pessoas não conseguiam compreender de forma racional, eles criavam-se um mito, uma história para explicar. E essa história, a partir de então, passava a ter um fundo de verdade absoluta. O mito não era questionado, tá? Até que veio a filosofia, tá? E a filosofia começou a questionar, buscar o entendimento, buscar entender o mito, tá? E, e ver realmente que fundo de verdade aquelas histórias tinham. Então esse foi o primeiro papel da filosofia. De uma certa forma, é um rompimento com a tradição do mito grego. E belas histórias, os mitos são belas histórias aí de heroísmo, de Deus e todas aquelas que nós conhecemos da mitologia grega. Aquilo era para explicar uma verdade. E o mito não podia ser questionado. Veio a filosofia e questionou-se o mito, procurou-se entender as coisas a partir da razão. Ou seja, a partir de uma explicação lógica, utilizando-se a reflexão para se chegar mais próximo à verdade. Tá? E só que mesmo com a filosofia, mesmo com a racionalização do pensamento humano, o mito ele não perdeu espaço na história. Isso é uma grande verdade. O mito ainda tem espaço na história. E chegou até nós. Chegou até o ano de 2020 que nós estamos vivendo aí. Tá? Inclusive nós estamos vivendo uma pandemia e existem muitos mitos sobre, se cria muitas histórias sobre a pandemia, sobre a origem dessa pandemia, e que nós podemos considerar como mito, porque não tem uma explicação científica. Tá? Então o mito hoje ele se embasa nas várias manifestações da humanidade. Onde talvez o mito esteja mais presente, tá? Talvez o mito esteja mais presente, seja no senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquele tipo de conhecimento que ele não é submetido a uma avaliação científica. Como, por exemplo, aquelas histórias que nossos avós contavam. Ah, não come leite, come ovo, come leite, come manga, que vai fazer mal, você vai morrer. Até agora nunca vi ninguém envenenado. Ou se você pegar essa composição, vamos perguntar um professor de química, se a substância que tem no ovo e a substância que tem na manga se juntando vai dar uma fórmula venenosa para matar as pessoas. Então o senso comum é exatamente acreditar em coisas simplesmente por acreditar. E é nesse senso comum muitas vezes o mito ele ainda sobrevive, tá? Essas histórias que as pessoas contam. Uma outra questão também é na arte, no folclore, na forma como as pessoas cria, na criação, tem muita questão do mito, no mito, e também na religião. Só a gente não pode esquecer que, por exemplo, a narração da criação do universo de várias tradições, não só a cristã, não só na Bíblia, mas todos os povos, você vai desde a tribo indígena aqui no Brasil, até os hindu na Índia, o pessoal das várias tribos africanas, todos eles têm um mito da criação, tá? Então, que é algo religioso. As crendices. As crendices também, de uma certa forma, é um mito, se cria um mito. Também tem um outro lado do mito também, que é o quê? Atualmente essa palavra mito, ela criou uma personificação. O que é isso?
nós consideramos algumas pessoas como mito. Isso nos mais variados profissões da sociedade, mas principalmente na questão dos artistas, na questão dos esportistas, políticos, inclusive parte da população brasileira chama um destrambelhado, um idiota como o presidente da República de mito. Então o mito ele foi ganhando ao longo da história, ele foi ganhando essa nova conotação. Tá? Então nós temos o que? Nós temos hoje ainda, no ano 2020, ainda nós temos a presença do mito na história. Então, pessoal, ó, faço a leitura da página 24, tá? Faço a leitura da página 24, onde vocês vão entender mais profundamente, assim, de uma forma mais ou complementar essa nossa aula sobre a questão do mito hoje. É muito interessante que apesar de hoje a gente se sentir, se fazer, nós somos racionais, nós somos superiores, nós vivemos hoje um período de grande tecnologia no mundo. No entanto, nós ainda estamos apegados ou acreditando, tá, no mito. Histórias que não se sustentam em pé, sendo submetido à ciência. Tá ok? Bons estudos e vamos lá.